Olá, como é que vocês estão? Aqui Babá Maxwell, mais uma vez, Comunidade dos Filhos da Terra, Bel Moaí. Estamos mais aqui para falar de uma coisa interessante. Eu queria falar sobre o nascimento de Egungun, né? Como surgiu o culto, né? Talvez existam muitas histórias, muitos itãs, mas eu conheço um e resolvi compartilhar com vocês, né? É, Nos primórdios, né? A Terra, o ser humano, ele era muito desorganizado e cometia erros, falhas, né? E esses erros, pecados, sem controle. Era O ser humano não tinha controle, porque não tinha punição. Então Eledumare resolveu criar, né, um ser chamado Labokun. Labokun desceu à Terra com os cobradores. Labokun desceu com os Adiogun, que eram que atacavam os seres humanos como doença, morte, desastre, medos e outros, né? Então, Labokun veio à Terra para isso. Só que Labokun veio e os Adiogun estavam criando muitos problemas, mais do que o normal. Então, Oromilaifá começou a ter muito problema com os Adiogun e não conseguia dar conta de resolver tudo aquilo. Então ele foi ao Orun, foi direto ali do mar e reclamou que os Adioguns estavam atacando demais, que as pessoas estavam tendo muitos problemas, até mesmo os inocentes. Então, Eledumare olhou e falou: não, vamos resolver isso. Vou conversar com Labokun, né, para poder resolver isso. Mas Oromilá, Eledumare disse que ia dar um jeito. Mas o jeito era mostrar para Oromilá como resolver. Oromilá resolveu fazer o quê? Consultar Ifá. Nisso que Oromilá consultou Ifá, saiu o Odu Oxerosu. Em Oxerosu, falava que Ekuejá seria a solução para acalmar Labokun, porque Labokun estava fora de controle. Labokun deixavam os Adioguns soltos de forma livre. E ele não estava sempre na Terra, ele ia entre o Orun e o Aie. Ele subia e descia, então não estava sempre ali. Então, consultando o Odu, viu-se que precisava dar de comer Ekuiejá para Labokun. Mas como fazer isso? Ele não ia aceitar simplesmente uma comida de um estranho. O que Oromilá decidiu fazer? Ele decidiu escolher uma mulher, a mais bonita possível, e essa mulher ele ia encantar ela para seduzir Labokun. Então, de todas as mulheres que ele estava lá vendo, uma voz veio no ouvido de Oromilá: escolha Modê. Ele olhou para o lado, uma mulher muito bonita. Ele escolheu Modê. Pegou um colar de inhã, purificou, fez o encantamento, colocou no pescoço de Modê para que Modê ficasse bela. Modê ficasse assim, sabe, uma mulher que ninguém ia conseguir resistir. E aí deu para ela um ecu e um ejá e disse para ela, entendeu? Você tem um papel. Coma a hora que você escutar que Labokun está chegando. Mas como escutar? As correntes de ferro, barulho do bater das correntes de ferro, era o sinal de que Labokun estava chegando à Terra. Entendeu? Ele fazia esse som. Modê, parada no local aonde ele estava para chegar, né? Simplesmente parada, sem falar nada. Labokun chegou, olhou para ela e cumprimentou a primeira vez. Modê não respondeu. Labokun falou com ela pela segunda vez.
E Modê não respondeu. E ela estava comendo um ecu e um ejá. Ela comia um rato e um peixe seco e olhava para ele e não dava confiança. Ele falou com ela pela terceira vez e ela nada respondeu. Ele ficou furioso e arrancou da mão dela o ecu e o ejá e comeu. Nisso que ele comeu, ele acalmou. Naquele mesmo dia, ele se deitou com Modê. E naquele mesmo dia, ela engravidou. Ela engravidou e nasceu um menino. Olobojó. Nasceu um menino. Depois do nascimento de Olobojó, as coisas começaram a se normalizar, ficar mais calma, né? Sobre a terra, dava para se controlar os adjuguns, as coisas ficaram mais tranquilas de se lidar, de se viver, né? E Labocum vinha à terra de tempo em tempo para poder ver o filho dele, né? Até que ele tivesse uma certa idade. Só que Olobojó ele era desprezado, porque todo mundo sabia de quem era filho e todo mundo tinha medo de Labocum. Labocum era temido. Labocum era temido. Então todo mundo já sabia. Então desprezavam o menino. E ele foi a Orumilá, quando já era um adolescente. E nisso, Labocum já não vinha mais à Terra. Já não vinha mais à Terra. Né? E nisso saiu o mesmo do Oxerossu. E nisso Orumilá Ifá disse que trouxesse pano colorido, varas de enxã, cará, lelê, acaçá e mais alguma coisa. E mandou Olobojó trazer tudo isso. Orumilá falou para ele: segure as varas na mão, cubra com esse pano o axó, não deixe ninguém ver quem é você, entendeu? Costurado a roupa provavelmente, né? E saiu. E não fale, para que ninguém saiba quem é você. Segurando as varas na mão e carregando as comidas no outro, aí ele saiu distribuindo. Com medo, as pessoas assustadas, mas começaram a gostar daquilo. E com o tempo, nesse momento, o Lobojá soltou uma palavra. Rá! Um simples Rá. E as pessoas se assustaram. Orumilá se assustou. Não esperava isso e não mandou ele fazer isso. Entendeu? Nesse momento, o Labocum desce à terra. Labocum desceu à terra. Quando Labocum desceu à terra, entendeu? Veio ver o filho mais uma vez. E as pessoas olharam Babatundê. E aí, pararam. Desse dia em diante, Olobojó passou a ser conhecido como Olobojó Babatundê. E nisso nasceu-se o culto a Egungun, das vestes, das roupas, dos festivais. Porque, na verdade, existem dois tipos de Egungun, Araorum e Araí. O Araorum é o Egungun, é o Egum, né? É o Egum a qual morreu no tempo certo. Teve tempo de vida, viveu tudo certinho e partiu na hora exata. Então, esse Egum, ele vai direto para o Orum. Já a pessoa, quando morre prematuramente, uma coisa que assusta principalmente, repentino, esse Egum fica preso na terra. Na verdade, ele plana entre o Orum e o Aiê. E cria muitos problemas para a família. Traz muitos infortúnios. Né? Já o outro, que é o Araorum, né? Ele com o tempo será cultuado
através de Udu, através de rituais, e será muito benéfico para a família lembrar dos seus antepassados. Por isso a importância de cuidar muito de Egungun, tá? Cuidar de Egungun é relembrar os nossos antepassados, e isso fortalece a nossa vida. Melhora em tudo, financeiramente, saúde, paz, amor, defesa contra inimigos. Egungun é um carro-chefe que todos nós deveríamos ter e cultuar. É necessário. E existe o culto de Egungun para mulher também, tá? Um pouco menos do que é o para homem, mas sim. Mulher não veste a shoiku, que é a roupa. E isso é certo, entendeu? Mas sim, se inicia. Existem alguns preconceitos dentro do Brasil, né? Normal. Como também na África não são muitas mulheres, mas existe sim, tá? Então o que acontece? O culto de Egungun é muito importante. E através disso, Babau Lobodó passou a ser o primeiro grande Egungun. Ou primeiro, na verdade. E daí vieram os outros com o tempo. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa história. É um então muito bonito no Odo Oxairosu, falando do nascimento de Egungun. E por que muitos mitos, né, que a gente tem de certos livros que a gente vê por aí, fala de fantasmas arrastando corrente, né? Vem dessa história de Labocum. Labocum que trouxe essa história do arrastar as correntes ser coisa de fantasma, né? Vem por aí, tá bom? Se estiveram até aqui, clica ali no joinha, ajuda muito o canal, entendeu? Não se esqueça de se inscrever no meu canal e se tornar membro, sempre teremos a vantagem de ter 2 magias por semana, 2 rituais diferentes para o membro prata e para o membro ouro. Vocês vão gostar. Aqui Baba Max Welber, do canal é Beomoai, Comunidade dos Filhos da Terra. Adabó.